Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 17 de janeiro, domingo. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, Joseph Smith História, o versículo 74. O que estava acontecendo aqui é que Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles estavam num ritmo muito acelerado ali de tradução do livro de Mormon. Eles estavam traduzindo ali cerca de 8, 9 páginas ali por dia e enquanto eles estavam traduzindo, também surgiu perguntas de algumas coisas. Por exemplo, quando eles estavam traduzindo terceiro Nef 11 ali, na qual eles viram que o Salvador Jesus Cristo deu autoridade para ser batizado, deu autoridade a Nef. Então eles queriam saber a respeito dessa autoridade. Então os dois, eles vão até o bosque ali para orar e perguntar ao Senhor sobre essa autoridade do batismo. E aí, quando eles fazem isso, um ser ressurreto aparece a eles. João Batista, o mesmo que era primo de Jesus Cristo e preparou o caminho do nosso Senhor, apareceu a eles como um ser ressurreto, ressuscitado. Impôs as mãos sobre a cabeça ali de Joseph Smith e Oliver Cowdery e deu autoridade a eles do sacerdócio arônico, que explicou que aquela autoridade servia para batizar as pessoas. Então ambos entraram no rio ali, tanto Joseph Smith como Oliver Cowdery, e Joseph Smith foi o primeiro nessa dispensação a usar a autoridade desse sacerdócio, batizando o seu amigo Oliver Cowdery. Quando o Oliver Cowdery sai da água ali, ele sai profetizando, cheio do Espírito de Deus. E o mesmo aconteceu com Joseph Smith. Quando o Oliver Cowdery batiza Joseph Smith, ele sai da água ali cheio do Espírito de Deus e começa a profetizar. E ele profetiza a respeito do futuro da igreja, do crescimento da igreja, é maravilhoso. E aqui no versículo 74, eles mencionam que a partir do momento que eles estavam com a companhia do Espírito Santo, olha como mudou a visão deles das Escrituras, tá bom? Ele diz assim: estando então em nossa mente iluminada, as Escrituras começaram a abrir-se em nosso entendimento e o verdadeiro significado e intenção de suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós, de uma forma que jamais havíamos conseguido antes ou sequer imaginávamos. Então, a partir do momento que eles estavam ali com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor, eles obteve um conhecimento muito grande da palavra do Senhor ali. Cada versículo, cada mistério, eles começaram a compreender esses mistérios, esses versículos, tá bom? Então é muito interessante essa parte. Aqui no guia de estudo das Escrituras, essa palavra entendimento, conhecimento, que nós possamos entender disso, Diz aqui, compreensão, entendimento, conhecimento, sabedoria, verdade, obter conhecimento ou perceber o significado de uma verdade, inclusive a sua aplicação à vida. Então, o maior propósito de nós lermos as Escrituras é tentar ver a aplicação que aquela Escritura vai ter na nossa vida. Bom, sempre que estamos lendo as Escrituras, nós vamos estar alimentando também o nosso espírito. Continuando aqui, eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo ensina a respeito do Espírito do Senhor. Ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, para que nós possamos entender as Escrituras, nós necessitamos estar com o Espírito Santo conosco, porque só quem tem o Espírito Santo vai entender essas coisas. Bom, então é muito importante a gente fazer oração, buscar um conhecimento quando nós vamos estudar as Escrituras. E eu sou muito grato por outros canais, pelas citações dos profetas aí, os seus discursos nas conferências, porque ao eles estudarem e receber resposta, eles sempre colocam de uma maneira clara ali a aplicação dessas escrituras que eu não entendia muito bem, eu passo a conhecer melhor. Tudo isso por causa que eles estudam por meio do Espírito Santo. Eu separei outra parte aqui para falar, aqui eu separei uma profecia que está em Isaías 29, o versículo 11 e o versículo 12. É uma profecia muito conhecida,
na qual nós vamos identificar que ela já foi cumprida, tá? Muita gente já conhece. A profecia em Isaías capítulo 29, versículo 11 e o versículo 12, diz assim: pelo que toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isso. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou se dá ao livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. O cumprimento dessa profecia aqui de Isaías, Joseph Smith ele viu o cumprimento dessa profecia quando ele pegou ali, ele estava traduzindo o livro de Mormon junto ali com Martin Harris, né? Martin Harris estava servindo como escrevente, e o que ele fez, né? Martin Harris pediu ali os manuscritos, né? Aquelas cópias, para que ele pudesse levar para alguém, né? Ele tinha já um testemunho do livro de Mormon, mas ele queria uma segunda opinião, uma aprovação de alguém, né? Martin Harris. E quando ele pediu ali os caracteres ali para Joseph Smith ele não se sentiu mal em dar, né? Então, seguindo o Espírito do Senhor ali, ele pegou e copiou vários dos caracteres, os desenhos que estavam nas placas, e também fez a tradução daquelas partes ali que ele havia copiado. E aí ele entregou, né, facilmente na mão de Martin Harris. Martin Harris saiu então, foi até Nova York em busca de pessoas que pudessem falar para ele o que aquilo significava, se a tradução estava correta. Claro, era um idioma antigo, né? E muitos não sabiam ler aquele idioma. Então, eu não sei ler. E encaminharam ele para ir até um homem ali chamado Charles Anthony, né? E esse homem ele era especialista, e ele falou que aqueles caracteres, né, lembrava um egípcio, caldeu, alguma coisa assim. E lembrando que as páginas que Joseph Smith tinha traduzido, né, eram da parte ali das 116 páginas, não tinha chegado ainda em primeiro Neph do livro que nós conhecemos. Então, só em primeiro Neph que é mencionado ali que as placas foram escritas em egípcio reformado. Então aquele homem falou: olha, parece egípcio, né? Egípcio caldeu, alguma coisa assim. E esse professor Anthony, né, ele pegou e olhou assim os desenhos, né, viu, ele falou que eram autênticos, e viu a tradução e disse: não poderia ter uma tradução mais correta do que essa que está aqui, né? E aí ele fez um certificado para Martin Harris dizendo que aqueles escritos eram autênticos e que a tradução estava correta. E aí ele deu ali para Martin Harris dobrou aquele certificado e pôs no bolso. Quando Martin Harris estava para sair, né, da presença ali do professor Anthony, ele pegou e falou: como que o jovem soube que as placas de ouro estavam escondidas no monte, né? E aí Martin Harris disse: olha, um anjo do Senhor falou para ele, né? Falou: vem aqui, deixa eu ver esse certificado novamente. E aí o professor ele pega o certificado ali, ele rasga, né? Faz picadinho ali do certificado e fala: essas coisas de anjo não existem. Traz para mim os registros que eu mesmo vou traduzir para vocês, né? E aí Martin Harris falou: ninguém pode ver os registros. E também o que acontece, tem parte do registro que está selada, não pode ler. E aí o professor disse, né: não posso ler um livro selado. Cumprindo-se assim a profecia de Isaías, né? E que ele disse que daria a alguns, e alguns diziam: não sei ler. E a outro diria: não posso ler um livro selado. Então nós podemos ver a profecia do cumprimento, né? Depois Martin Harris ele pega esses mesmos manuscritos e vai a um outro professor ali chamado Mitchell. Mitchell diz as mesmas coisas que o professor Anthony tinha dizendo, falando da originalidade ali dos caracteres e da tradução, né? E isso serviu de testemunho ali, né? Um testemunho físico para Martin Harris. Ele voltou mais convencido de que realmente o livro de Mormon ele era verdadeiro. E ele disse para Deus: olha, eu acredito que ninguém aqui é capaz de traduzir esse registro. Se ninguém consegue, vai ter que ser você mesmo, Deus. E aí eu vou ler aqui o versículo 14 também de Isaías 29, diz assim: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então,
Essa parte que eu estava falando aqui está em Joseph Smith História, tá bom? Da história de Martin Harris levando escrito, tá em Joseph Smith História, do versículo 55 ao 65, tá bom? Então tem esses versículos lá se você quiser dar uma conferida. Bom, eu gostaria de deixar frisado nessa mensagem aqui que a maioria das revelações que nós temos aqui, né, do Doutrina e Convênio, foi obtida quando Joseph Smith ele estava trabalhando na tradução do livro de Mormon. Bom, enquanto ele estava traduzindo ali, muita inspiração veio, muitas perguntas veio, ele ia atrás da resposta, e com isso nós temos um volume muito grande de escrituras em Doutrina e Convênio também. A outra parte de Doutrina e Convênio que ele recebeu muitas respostas também é quando ele estava estudando a Bíblia, né? Tanto o Velho Testamento como o Novo ali. Ele, ao estudar e fazer uma tradução ali do registro, né, da Bíblia, também ele houve muita inspiração ali para ele também, né? O resto é perguntas que as outras pessoas iam fazendo ali, ele também ia respondendo, procurando saber a vontade do Senhor. Então é revelação para as pessoas também, que serve para nós. Mas eu quero deixar frisado aqui algo bem importante, que Joseph Smith ele recebia revelação constantemente porque ele estava engajado em ler as escrituras, em estudar as escrituras, e é isso que nós precisamos fazer, estudar as escrituras todos os dias. Sou grato por vocês acompanhar o canal aqui, por estudar as escrituras junto comigo. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês com o desafio que nós possamos sempre estar juntos aqui, nesse desafio de estudarmos juntos as escrituras, um apoiando o outro. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.